Ação Poder recebe o deputado estadual Diego Guimarães. Bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, vamos chegando, né, Rafael? Exato. O senhor é do Republicanos, partido aí do vice-governador Otaviano Pivetta, e está trabalhando a possibilidade de ser candidato a prefeito de Cuiabá, é isso? Isso, abandona o senhor, por favor, tá? Vamos lá, sim, nós somos do Republicanos, nosso partido hoje é um dos maiores partidos do estado de Mato Grosso, um dos maiores do Brasil também. Em Cuiabá nós temos um espólio político muito forte, né? Hoje o Republicanos tem a maior bancada dentro da Câmara Municipal, com 3 vereadores, éramos 4, né? Então, com a minha eleição a deputado estadual, assumi o Felipe Corrêa, que era do Cidadania. Quando fui eleito em 2020, eu estava no Cidadania. Então, nós reduzimos para 3, mas ainda assim a maior bancada hoje da Câmara Municipal, com uma grande representatividade, bons nomes, como Eduardo Magalhães. Hoje nós temos lá a Maísa Leão e o Dr. Luiz Fernando. E o nosso partido tem a pretensão de expandir ainda mais por todo o estado de Mato Grosso. Estamos firmando aí todas as provisórias, bem dizendo, nos municípios. Já montamos aí nesse período de 90 dias umas 60 provisórias com candidaturas a prefeito, e Cuiabá não pode ficar de fora. É um desejo do Otaviano Pivetta, do nosso presidente Sacchetti também, que nós disputemos essa eleição. Eu deixei muito claro para eles desde o primeiro momento de que eu aceito o desafio. Contudo, eu entendo que isso tem que ser uma vontade também popular. Tem que partir do grupo, tem que partir desses vereadores, tem que partir de uma chapa de vereadores forte, bem organizada, tem que partir da população. E o que eu gosto muito durante os mandatos que já exerci é estar próximo da população e ouvi-los. Todas as vezes que o político toma uma decisão pensando apenas em si, de maneira egoísta, e impõe um projeto seu e não um projeto do povo, tende a não dar certo. E eu quero muito poder participar dessa eleição em 2024, quero muito estar dentro desse grupo que irá eleger o próximo prefeito, e se for da vontade do povo, da vontade do nosso grupo, principalmente da vontade de Deus, eu quero estar prefeito de Cuiabá em 2025, para colocar Cuiabá de volta nos caminhos que ela merece. Cuiabá, infelizmente, vem sendo uma cidade muito maltratada. Nos últimos 7 anos, Cuiabá vive um estado de verdadeiro abandono, com reiterados esquemas de corrupção. Conheço os problemas de Cuiabá como poucos. Na Câmara Municipal fiscalizei muito, na Assembleia Legislativa continuo acompanhando tudo para e passo que acontece em Cuiabá. E nós sabemos que Cuiabá precisa de um choque de gestão, precisa de uma reorganização. Isso vai acontecer com quem conhece os problemas e que pode também trazer a solução tão esperada para esses problemas. Então, esse é o nosso desejo, mas sempre abertos ao diálogo. Nosso partido é um partido que tem essa característica, é um partido de direita, mas não é um partido de extrema direita, é um partido do diálogo. E certamente daqui para frente esses diálogos vão se aprofundar, nós vamos fazer encontros regionais do partido, um encontro estadual ano que vem aqui em Cuiabá também, do partido, para lançar essas pré-candidaturas, fortalecer elas, e aí sim, chegando em julho, agosto do ano que vem, estando fortalecida a pré-candidatura, nós vamos para a disputa ano que vem. E, deputado, por ser do partido do Otaviano Pivetta, isso não causa um racha no grupo político? Porque a União Brasil do governador tem aí 2 nomes já disputando no partido mesmo para poder vir a ser candidato, né, a prefeito, que é do Fabinho e do Eduardo Botelho. Como é que fica essa união? Bom, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a eleição do ano passado, 2022, que elegeu o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta. Uma dobradinha que vinha dando certo, que está dando certo por Mato Grosso. Acredito até que a sucessão é natural, que o Pivetta deve ser o próximo governador do estado de Mato Grosso. Mato Grosso precisa que essa gestão que vem dando certo tenha mais 4 anos. Eu defendo isso publicamente. Acho que o Pivetta tem todos os predicados, as qualidades, o conhecimento, a experiência necessária para poder gerir o estado de Mato Grosso. E isso é uma composição estadual. Com relação ao plano municipal, nós não podemos abandonar a realidade de Cuiabá. E repito mais uma vez, nós não podemos deixar de ouvir o povo cuiabano. O povo cuiabano nas eleições de 2020 e 2022 mostrou que tem um grupo político, e aí independente dos partidos que estejamos, um grupo político que o povo quer ver administrando a cidade. Esse grupo político passou por uma eleição em 2020 e perdeu por menos de 1% dos votos. Numa chapa encabeçada pelo Felipe Velaton como vice, que é do meu partido também, do Republicanos, e pelo Abílio Júnior, que hoje está no PL, no Partido Liberal. E esse grupo também mostrou em 2022 a sua força. Eu tive 12 mil votos, fui o 4º mais votado aqui em Cuiabá. O Felipe Velaton teve 17 mil votos como deputado federal e o Abílio foi mais votado em Cuiabá como deputado federal. Muito embora não tivéssemos aí forças políticas nos apoiando, não tivemos campanhas ricas, grandes, foram campanhas realmente que quem carregou o nosso nome foi o povo. E acredito que essa vontade popular deve ser respeitada para além de qualquer composição de grupos políticos que se tenham no Estado.
Então, Botelho, Fábio Garcia, respeito muito eles, respeito o desejo deles de disputar a eleição do ano que vem, mas a nossa composição deve acontecer mediante a vontade das pessoas, mediante a vontade do grupo político que foi estabelecido dentro de Cuiabá. E aí as lideranças políticas do nosso partido eles têm sido muito democráticos nesse sentido de falar assim, conduzam a Cuiabá porque vocês conhecem Cuiabá. Ouçam as pessoas, ouçam os setores, ouçam o comércio, ouçam a indústria, as lideranças comunitárias, enfim, toda a sociedade civil organizada, porque é ali que está o voto em Cuiabá. De nada adianta a gente querer impor uma candidatura, uma composição que seja alheia à vontade das pessoas. E as pessoas não aceitam isso, o histórico político mostra isso. Lá no passado, quando teve a união de Júlio Campos com Carlos Bezerra, o povo não aceitou aquilo ali. E outras composições também que nós já vimos acontecer em Mato Grosso que não dão certo. Então, eu sempre digo, o político tem que ter a ciência que ele não pode tomar uma decisão entre quatro paredes, com 2, 3 e achar que o povo vai aceitar. Ainda mais agora, com as redes sociais, com a interação que as pessoas têm e com o interesse também que o mato-grossense, o brasileiro tem mostrado ter pela política, cada vez mais nós temos que estar atentos e ouvindo a voz das ruas para tomarmos as decisões nessas composições. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Mauro Mendes, junto com o seu grupo político, União Brasil, que decide o seu candidato, e o Republicanos vai tomar a decisão pelo seu candidato também. Deputado, falando de composição, se comenta nos bastidores políticos a possibilidade de existir uma chapa de consenso na disputa à Prefeitura de Cuiabá com Abílio, candidato a prefeito, Diego Guimarães vice ou até vice-versa. Existe essa possibilidade de uma união de vocês que militaram juntos na Câmara Municipal de Cuiabá, se destacando na oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro? Olha, é um desejo e algo que eu tenho defendido desde sempre, e aqui eu já falei há pouco sobre isso, que é um desejo meu, e é um desejo do Abílio também, ontem inclusive eu almocei com ele, é um desejo do Felipe Velaton e daqueles outros vereadores que estiveram conosco na Câmara Municipal, de que esse grupo caminhe junto, entendeu? Que esse grupo esteja unido em 2024. E é um desejo que eu percebo de todos que nos apoiam. Por onde eu passo, onde eu estou, ontem mesmo eu estive visitando uma escola estadual que está em reforma, e onde as pessoas nos abordavam, falaram, eu quero ver vocês, esse grupo, administrando Cuiabá. Logicamente, o Abílio tem o desejo e o PL tem o desejo de lançá-lo candidato a prefeito, o nosso partido tem o desejo de nos lançar candidato a prefeito, tem o Felipe Velaton, que nós não podemos esquecer, hoje é secretário de Turismo do Estado de Mato Grosso. Eu acredito que o Felipe Velaton deve participar também da eleição do ano que vem, seja encabeçando uma chapa, seja estando um vice ou até mesmo disputando a Câmara de Vereadores. Contudo, a possibilidade de como será essa composição, isso vai ficar para o ano que vem. Isso é quando for ter as convenções partidárias, cada partido entendendo o seu espaço, entendendo e ouvindo as vozes das ruas e entendendo qual é o melhor projeto para vencer a eleição. Porque, para além de qualquer nome desse, o maior interesse nosso é ter um administrador que conduza Cuiabá para os rumos certos. E não colocar qualquer um simplesmente por colocar e acreditar que isso vai dar certo. Cuiabá precisa dar certo se tiver o nome certo. Ela vai dar certo se tiver o nome certo. Agora, a possibilidade do Diego disputar uma vice-prefeitura não existe. Isso eu deixo já bem claro, tá? Isso não existe. Não, isso não existe, essa possibilidade, né? Se for para a gente disputar a prefeitura encabeçando a chapa, sim, eu aceito o desafio. E aí até tenho como olhar para os eleitores do Diego Guimarães, foram aproximadamente 12 mil eleitores que eu tive no interior. Tem uma base eleitoral muito forte no norte do estado de Mato Grosso, por exemplo, em Guarantã do Norte, eu tive 4.654 votos, que é a minha terra natal, 32% da cidade votou em mim. Eu tenho um compromisso muito grande com essa cidade, eu não teria como eu abrir mão desse compromisso para disputar uma vice-prefeitura. Agora, se for para a gente assumir um protagonismo, de conduzir a capital de todos os mato-grossenses, porque uma capital forte é um Mato Grosso forte. E não adianta nós termos um Mato Grosso forte, como nós estamos tendo hoje, de produtividade, de riqueza, de geração de emprego, com a menor taxa de desemprego do Brasil, tendo um estado que cresce em ritmo maior do que ritmo chinês, né? Hoje, eu acho que poucos locais no mundo crescem tanto quanto Mato Grosso, e nós temos uma capital fraca. Então, aí sim teria essa possibilidade de nós abrirmos mão de um mandato de deputado para estar conduzindo uma capital. Agora, abrir mão do mandato de deputado para estar numa vice-prefeitura, com todo o respeito que o cargo mereça, eu acho que aí não seria condizente e não seria honesto com aqueles que nos elegeram deputado estadual, especialmente aqueles que não estão na Baixada Cuiabana. Você destacou numa resposta anterior que vai ser necessário um choque de gestão à frente da Prefeitura de Cuiabá.
Se comenta muito de que o prefeito Emanuel Pinheiro desarrumou as contas públicas, né? Os vereadores de oposição, por exemplo, de Lemar Alencar, apontam a existência de déficit orçamentário. Na sua avaliação, o próximo prefeito vai ter que adotar medidas impopulares de início para vir a cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? Honrar com equilíbrio entre receita e despesa. O que você está vislumbrando, né? Logicamente você tem conhecimento técnico, advogado, vereador, deputado. O que você está enxergando de perfil para o próximo prefeito de Cuiabá? Bom, que prefeitura, né? Que Cuiabá o prefeito vai encontrar? Exatamente. Né? Na saúde, apenas tão somente na saúde, foi identificado um rombo de aproximadamente 400 milhões de reais. A intervenção já trouxe esses números. Nós já falávamos disso ainda em 2020, 2021 e 2022, quando estava como vereador. Nós falávamos desse enorme rombo que tem a Prefeitura de Cuiabá. Eu acredito que, somado todas as secretarias, Cuiabá deve chegar num rombo de mais de R$1 bilhão. E como resolver isso? É tal qual você administrar a sua casa. Você não pode gastar mais do que aquilo que você recebe. Se teu salário são R$2.000, você não pode gastar mais do que R$2.000. E o que aconteceu com Cuiabá foi isso. É responsabilidade do prefeito, gastos mal feitos, escândalos de corrupção, desvio de dinheiro público comprovado, processado, denunciado, auditorias realizadas, Tribunal de Contas, Polícia Judiciária Civil, o próprio Ministério Público já denunciou alguns ex-secretários do Emanuel Pinheiro que levaram a esse cenário caótico. E para resolver isso, vai precisar sim no choque de gestão. Fechar a torneira um pouquinho, priorizar áreas essenciais, organizar e manter a saúde nos caminhos certos, que eu acredito que a intervenção está fazendo isso. A intervenção já trouxe aí, está fazendo um favor para o Emanuel Pinheiro. Se não ocorresse essa intervenção, não sei como terminaria a saúde de Cuiabá. Hoje, por exemplo, a sala de hemodinâmica, que em 2019 eu comecei a investigar, constatei que a sala de hemodinâmica ali do Hospital São Benedito estava paralisada, com equipamentos de aproximadamente 3, 4 milhões de reais, equipamentos indispensáveis para fazer cirurgia de peito aberto. E ela estava parada e teve parada até 2023, até esse ano. A intervenção hoje retomou, reabriu, inclusive com mutirão de cirurgias, aquilo que o povo precisa. Então, o próximo gestor de Cuiabá vai precisar muito fazer choque de gestão, vai precisar muito cortar despesas desnecessárias, vai precisar muito de novas fontes de recurso, junto com o governo do estado, o governo federal, a bancada federal, e aí, acima de tudo, com dinheiro em caixa, fazer a boa gestão. Porque vai demorar, Cuiabá retrocedeu. Esses 8 anos vão custar para Cuiabá pelo menos mais 4 ou 8 anos para frente, para retomar o ritmo da prestação de serviço público que nós tínhamos antes. Cuiabá já foi referência nacional na saúde bucal. Hoje a nossa saúde bucal está sucateada. Equipamentos velhos, temos bons profissionais, inclusive profissionais que ficaram aí alguns anos quase sem conseguir entregar a prestação de serviço por falta de insumo, por falta de equipamento, por falta de raio-x. O básico não era dado pela prefeitura. Então, para retomar o ritmo que nós tínhamos de entrega de serviços públicos, vai precisar de muito choque de gestão. A educação inclusiva retrocedeu demais. Contratou-se aí uma empresa denominada Conviva. A prestação de serviço das cuidadoras de aluno com deficiência era feita diretamente pela prefeitura, era de excelência, era muito bem feito. Cada aluno tinha uma cuidadora que inclusive era muito bem remunerada. Trabalhava 6 horas, tendo tempo para receber o aluno mais cedo, aguardar o pai, porque o aluno com deficiência não pode ficar ali aguardando sozinho o pai. Agora não, agora nós temos uma cuidadora por sala, sendo que essa cuidadora tem que trabalhar 8 horas por dia, fazendo com que no horário do almoço ela tem que sair rapidinho para ir almoçar e voltar e recebendo um pouco mais do que um salário mínimo. Então, esses avanços que Cuiabá tiveram no passado e que retrocederam nesses 7 anos aí do Emanuel Pinheiro, vão demorar muito para que Cuiabá readquira esses avanços. E para isso, repito, muita gestão, enxugando despesa, cortando gastos desnecessários e tendo recursos novos. Aí eu acredito que Cuiabá vai poder retomar o ritmo que ela estava aí em 2017, quando o Emanuel Pinheiro assumiu. E, deputado, falando aí em Emanuel Pinheiro, aproveitando aí esse gancho, o prefeito tem dito que ele fará um gestor para a próxima eleição, né? E ele tem usado até a expressão, né, que ele é imbatível nas urnas, até fala peito Emanuel nas urnas, cambada. Então eu gostaria aí de uma avaliação do senhor a respeito dessa
candidatura desse grupo político, do prefeito Emanuel Pinheiro, e do futuro político também do prefeito. Certo. O Emanuel, ele, para além de envolvido em escândalo de corrupção, tem na sua gestão em vários escândalos de corrupção, ele se mostra extremamente prepotente e arrogante quando ele fala isso. E a arrogância, eu acredito que é um dos primeiros passos para, literalmente, para a derrocada da pessoa em qualquer área que ela atue, seja ela profissional, pessoal, política, familiar. A arrogância é um passo para o abismo. Ele falar isso mostra sua arrogância, sua prepotência e também ignora a sabedoria do povo cuiabano. O povo cuiabano está sofrendo, gente. Pra vocês terem noção, lá na policlínica do Cochipó, havia uma tenda que estava sendo alugada por mais de R$60 mil por mês. Mais de 60, constatado agora pela intervenção, certamente o fato vai ser apurado para verificar se houve lesão ao erário para que seja restituído esse dinheiro. Uma tenda daquelas que tinha na pandemia, era uma tenda de lona com algumas cadeiras para que tivesse ali um local provisório. Isso aproximadamente R$60 mil por mês, que ficou lá por mais de 2 anos. Então, o Emanuel Pinheiro, é engraçado, né, ele falar isso, porque até o PT, que é aliado dele, foi aliado dele de primeira hora em 2020, na eleição, já falou que não quer o apoio dele. Eu acho que o Lúdio já falou que não quer, agora o Barranco se afastou. Então eu não sei, até o vice dele. Hoje eu desafio o Estopa a vir candidato a prefeito com o apoio do Emanuel. Você acha que ele tá Eu acho que o Estopa não vê. O barco já afundou. E eu falo o que eu falei na Câmara Municipal, num dos últimos discursos que fiz. Eu falava para os vereadores, olhando nos olhos de cada um: o barco está afundando, pule e pegue seu salva-vida. Porque quem ficar com o Emanuel Pinheiro até o final vai morrer afogado. Vai morrer politicamente. E qual é o futuro do Emanuel Pinheiro? Aí vai caber a justiça falar. Eu tenho convicção que ele responde a muitos processos, vai responder muitos mais. E com o tempo, as investigações sendo, certamente esclarecendo os fatos que ele que tem aí na sua gestão que apontam o escândalo de corrupção, ele vai se complicar ainda mais. E talvez o fim político do Emanuel Pinheiro seja semelhante ao Silval Barbosa, ao Riva, entre outros políticos que já alcançaram o apogeu dentro do nosso estado, pareciam ser imbatíveis, tal qual o Emanuel considera ser, e que no final acabaram tendo seu fim político justamente por conta das más gestões e da malversação de dinheiro público que tiveram. Eu acredito que o Emanuel tende aí no mesmo caminho. O senhor acha que ele corre então esse risco de ser preso? Não tem dúvida. Operações podem acontecer a qualquer momento. Talvez amanhã nós possamos acordar e ter uma operação na porta, como já aconteceu. De Polícia Federal e Polícia Civil bater na casa dele. A primeira-dama hoje não pode entrar na prefeitura, gente. Já há mais de 1 ano. O chefe de gabinete dele, Antônio Monreal Neto, segue afastado. E por incrível que pareça, não tem a capacidade de exonerar ele. Até a última vez que eu olhei o portal Transparência, ainda recebia salário. Por que será? O que será que o Antônio Monreal Neto sabe que garante ele essa força e o Emanuel Pinheiro não exonerá-lo? Então, o Emanuel não tem dúvida. O futuro dele é responder processo, quem sabe até está guardado na cadeia. Deputado, e como você tem avaliado o trabalho atual da Câmara Municipal de Cuiabá, embora tenha ali vereadores que se destacam pela oposição, a exemplo do que você foi no mandato de vereador, houve, por exemplo, sucessivos pedidos de comissão processante contra o prefeito Emanuel Pinheiro, exatamente por conta dos diversos escândalos que você citou, que foram totalmente rejeitados. Mas se você não vê muita conveniência da Câmara Municipal de Cuiabá com esses, se pode dizer, abuso da confiança popular do prefeito Emanuel? Eu vejo que mais de 60% da Câmara Municipal continua tal qual a legislatura passada foi. Ainda subalterna, submissa e aceitando migalhas do Emanuel Pinheiro para se manter ainda uma base aliada. Com cargos aqui, com uma ajudinha ali, com uma pequena obra no seu bairro, uma troca de lâmpada, para se manter base e esquecendo que a população precisa sim de uma troca de lâmpada, mas ela precisa de saúde de qualidade, ela precisa de atenção na educação de qualidade, ela precisa de transporte público de qualidade. E o caminho dessa Câmara Municipal é o mesmo da legislatura passada. Lembremos que os 2 ex-presidentes da Câmara perderam a eleição, Misael Galvão e Justino Malheiros. Entre outros, que foram ferrenhos defensores de Emanuel Pinheiro, perderam a eleição. Toninho de Souza tinha sido mais votado em 2016, perdeu a eleição, não fez 1000 votos em 2020. Aqueles que achavam que era imbatível, o Ricardo Saad, outro que também aconteceu, teve esse triste fim. E acredito que isso deve acontecer com essa atual legislatura. Vejo ali uns 6 a 8 vereadores
que tem batalhado, tem levantado bandeira, segue uma linha de coerência, projetos bons ele vota favorável, projetos do prefeito que eles veem que são ruins, eles votam desfavorável, fiscalizam com certa assiduidade. Eu gostaria até de, para não ser injusto, citar alguns nomes, né? A Maísa, a Michele Alencar, o Dilemário, o Felipe Corrêa, que entrou recentemente, tem feito um grande trabalho. O doutor Luiz Fernando teve um momento que ele teve na base, eu acho que acordou, percebeu que ele estava equivocado, hoje ele caminha na oposição. O Demilson Nogueira, creio que é uma grande revelação, base, né? É uma grande revelação, a partir do momento que ele acordou e percebeu que o caminho correto não era a base do Emanuel Pinheiro, ele se revelou um grande vereador. O Sargento Joels também tem tido alguns posicionamentos duros e de oposição ao Emanuel Pinheiro. Então, talvez eu tenha esquecido um nome ou outro, mas eu acredito que esses 7 vereadores têm respondido a contento daquilo que a população espera. Os demais, aqueles que acreditam que ser base vai garantir uma reeleição, vai garantir um futuro político, eles não estão olhando para o passado. E quando olho para o passado, a tendência deles é ter o mesmo caminho daqueles que, felizmente não foram reeleitos em 2020. Esse é o seu discurso ainda que mantém que ele está afundando. Não tem dúvida. Eu já falei para eles, pegue seu salva-vida e pula desse barco. Esse barco está afundando, ou melhor, já afundou. Agora, e quando afunda, não tem salva-vidas para todos. Aqueles que não agarrarem o salva-vidas vão morrer afogados. Só lembrando aqui, né, quem não lembra, o deputado foi vereador de Cuiabá, inclusive foi o mais votado, vereador 2020. De Cuiabá, né, e esteve ali como um dos principais nomes de oposição, o prefeito Emanuel Pinheiro. Quando é que nasceu essa vontade de ser prefeito de Cuiabá? Foi ali na Câmara? Olha, eu acredito que todo aquele que entra na política, como nós entramos, primeiro eu entrei na política sem imaginar. Eu falo para você que antes de ser vereador em 2016, ter sido eleito, não era um desejo que eu nutria no meu coração de ser político. Embora meu pai tenha sido político no interior, eu vivia a política dentro de casa e eu tinha lá meus traumas da política, porque eu sei que a política tira a pessoa dos seus afazeres, a política consome tempo, a política consome, de certa forma, a família. Até eu digo muito dentro de casa para minha esposa que eu não quero cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. Meu pai muito me orgulha a passagem dele pela política, mas eu sei os momentos que eu tive que ficar distante do meu pai e da minha mãe, eu sei as ausências que nós tivemos, eu sei as dificuldades que nós passamos, sofrimentos que nós passamos sozinhos dentro de casa, porque a eleição, a política, ela até certo ponto, ela é muito ingrata, né? Quando você ganha, tem 200 pessoas para comemorar contigo. Agora, quando você perde, o que sobra é você, seus filhos, seu pai, sua mãe, e olhe lá. Então, nós vivemos muito trauma dentro de casa na política, né? Então, eu sempre fui reticente em falar que disputaria um cargo eletivo. Mas em 2016, um grupo de amigos decidiu pela nossa candidatura. Eu percebi que não era algo que seria individual, eu não estaria sozinho naquela caminhada. Tanto é que desde a primeira eleição deu certo, elegemos, fui reeleito com a maior votação da capital e também na primeira disputa a deputado estadual alcançamos 25.907 votos, sendo aí eleito mais votado no nosso partido. Mas como cuiabano, nascido em Cuiabá, muito embora tenha vivido 18 anos em Guarantã do Norte, eu nasci em Cuiabá, meus pais são aqui da Baixada Cuiabana, minha mãe Varzea-Grandense, meu pai poconeano. E quando você entra para a política, lógico, você tem a vontade de fazer. No parlamento hoje eu peço, eu reivindico, eu grito, eu reclamo, eu fiscalizo. Agora estar no poder executivo é poder gerir, é poder entregar. É você decidir, né? É você decidir. Foi assim que foi definido quando estabeleceu-se a tripartição dos poderes e a República Federativa do Brasil, né? Legislativo legisla e fiscaliza, executivo executa e poder judiciário julga. Então, poder executar é um desejo que certamente todos têm. Poder comandar uma capital certamente seria um privilégio muito grande. Mas o que também nos move, para além desse privilégio, vou dizer assim, uma vontade de administrar a sua cidade, administrar uma capital, é poder consertar Cuiabá. Cuiabá precisa ser consertado. Gente, eu tenho rodado os 4 cantos do estado de Mato Grosso desde o ano passado. E toda vez que eu vou para o interior, eu percebo o quanto Cuiabá está perdendo. O quanto Cuiabá não evoluiu. É na qualidade do asfalto, é na qualidade das praças, é na qualidade dos parques, é na falta da geração de emprego e atração das indústrias que tanto nós precisamos aqui na Baixada Cuiabana. E, infelizmente, o maior contingente ainda de desempregados que tem no estado de Mato Grosso está aqui na Baixada Cuiabana. Falta da qualificação da mão de obra, falta de reinserção daqueles que precisam e qualificação deles naquelas áreas que estão tão importantes que o mercado precisa absorver,
Enquanto isso, você vai para o interior, meu Deus do céu. As empresas Avenidas largas, dão até prêmio para quem está... sorteiam ali uma moto para quem está levando currículo, alguma coisa assim. E me Tiver uma preocupa disputa, né? o caminho de Cuiabá, sabia? Me preocupa muito, sabe por quê? Porque se nós não aproveitarmos esse momento de crescimento econômico que o Estado está tendo para absorver aí essa produção agrícola que nós temos no interior, para industrializar ela, para gerar emprego, gerar renda, gerar riqueza aqui na capital, em pouco tempo Cuiabá vai ser uma prestadora de serviço pura e simplesmente e onde tem órgãos públicos. Então, vamos somente prestar serviços. Então, e o desenvolvimento ficar lá. E muito. Para você ter uma ideia, hoje quem está no interior não precisa mais vir a Cuiabá para pegar um avião, porque em pouco tempo era assim, né? Quem era do interior precisa... Hoje tem voos nacionais de Alta Floresta, Sinop e de Sorriso. A família do meu irmão, por exemplo, que mora no sul do Pará, antes para ir à praia, ir para São Paulo, eles tinham que vir em Cuiabá, via família, ia no shopping, gastava dinheiro, movimentava a economia de Cuiabá 2 dias, bem dizer. Hoje não, eles vão em Sinop, pega aviãozinho, vai para São Paulo, vai para a praia, vai para onde eles quiserem. Cuiabá está perdendo esse protagonismo porque ele deixou de ser o único centro comercial e urbano que existe no Mato Grosso. Hoje nós temos vários centros. Então, essa é uma preocupação que eu tenho que também nos motiva a querer trazer para Cuiabá essa característica que ela já se perdeu, de ser uma cidade industrial, uma cidade que gera emprego. Nosso distrito hoje completamente abandonado, precisa de um novo programa, inclusive o Estado de Mato Grosso tem focado nisso, fez agora o gasoduto, recuperou as vias, mas ali precisa de uma política de expansão e também de atração de indústrias para cá, política de incentivos fiscais e também de concessão daqueles lotes. Hoje, você conseguir um lote dentro do Distrito Industrial de Cuiabá, só se você for ganhar, mais fácil ganhar na Mega Sena. Porque quando fizeram as concessões, foi feito ao bel prazer, muitos têm ali só barracões para alugar, e os investidores querem vir para cá, não sentem a segurança necessária para poder investir no Mato Grosso, em Cuiabá principalmente. Deputado, eu quero fazer uma pergunta com relação a esse episódio polêmico que tomou conta da Assembleia Legislativa nas últimas semanas, envolvendo seu colega de bancada, o deputado Gilberto Catani. Hoje, por exemplo, nós tivemos na Assembleia mulheres pró e contra, né? As declarações não digo as declarações, mas as manifestações do deputado Catani. A Assembleia Legislativa, diferente da Câmara dos Deputados e do Senado, não tem uma comissão de ética permanente, só é formada quando provocada. Na sua avaliação, dá para dimensionar o que pode ser feito em relação ao deputado Catani? Porque quando se fala em quebra de decoro, muito se remete à cassação. Mas, na verdade, a cassação é a punição mais drástica. Não pode ser ali uma advertência por escrito, uma suspensão do mandato por 30 dias. Dá para dimensionar qual seria a punição mais correta e justa ao Catani? Bom, vamos lá. Todo esse debate começou em uma audiência pública, uma câmara temática, se não me engano, que o Catani fez para discutir o aborto. Exato. Primeiro, eu deixar bem claro, eu sou contra o aborto. E importante também deixar claro que esse debate deveria acontecer no Congresso Nacional, porque não é competência legislativa da Assembleia tratar sobre liberação ou não de aborto. Tá? Então ele trouxe para dentro da Assembleia um debate nacional para poder certamente criar um convencimento e fazer uma propositura, acredito eu, que ele encaminharia esses trabalhos feitos por ele na Assembleia para a Câmara Federal, porque não é competência legislativa do Estado tratar sobre esse tema. Primeiro ponto. Segundo, repudio e entendo que o deputado Catani foi muito infeliz nas suas colocações, especialmente no momento que ele fez um vídeo que, de certa forma, ele estava ali pedindo desculpa às vacas por ter comparado as mulheres feministas. Gente, tudo, seja feminista, seja de direita, seja de centro, seja branca, seja preta, seja alta, seja baixa, seja gorda ou seja magra. Toda mulher merece respeito, como todo ser humano merece. E as mulheres mais ainda. Eu tenho uma filha, apaixonado na minha filha. E algo que minha mãe sempre falou para mim, e eu tento aplicar, é que minha mãe fala assim: filho, trate a sua filha de forma que ela, quando adulta, não vai aceitar de um homem um tratamento inferior àquele que ele recebeu do seu pai. Aniversário dela, eu levo café da manhã na cama, eu levo flores para minha esposa, eu levo flores para minha filha. Tá bem acostumada. E ela não vai aceitar menos do que isso quando ela for adulta. Eu não posso aceitar de um deputado, de um colega, fazer uma comparação,
Por mais que ele quis talvez ali buscar likes, eu acredito que essa onda direita, esquerda, extremistas, né? Eu sou de direita, meu partido de direita, mas eu não preciso ficar fazendo esse tipo de graça para que as pessoas saibam da minha posição. Isso empobrece, na verdade, em vez de nós estarmos aqui discutindo dentro da Assembleia políticas públicas para o fortalecimento da inserção da mulher que foi vítima de violência no mercado de trabalho, do fortalecimento de políticas públicas para garantir mais vagas no serviço público e também no privado para as mulheres, garantir a independência daquelas mulheres que querem ter a sua independência financeira, ou até mesmo poder dar o respaldo para aquelas mulheres que são donas de casa, para que elas continuem sendo dona de casa ou que elas recebam uma capacitação para dentro do seu lar também desenvolver sua atividade econômica. Nós estamos discutindo uma besteira falada por um deputado. Então, dentro da comissão de ética, certamente vai ser apurado tudo isso. Dentro da comissão de ética, eu espero sim que haja uma reprimenda ao Catani, entendeu? Mas gradativa. Eu acho que ele se equivocou, ele teve um erro, ele merece uma punição, ele merece ter uma reprimenda, mas também eu acredito que a perda do mandato é uma medida muito extrema, penso eu. Recebeu mais de 40 mil votos no estado de Mato Grosso. Agora, uma advertência, uma censura pública, ou talvez até uma suspensão, repito, caberá à comissão de ética investigar, fazer uma sugestão ao plenário, o plenário vai votar. E ele certamente tem consciência disso. O Catani tem consciência disso, de que o que ele fez foi grave. Agora, se ele está achando, agora se ele está achando isso bom por causa de curtidas, por causa da repercussão que deu, aí eu já não sei. Mas eu acho que ele exagerou um pouco na mão. O debate, enquanto ele estava apenas então somente naquele debate de pró ou contra o aborto, ok. Quando ele partiu para um lado mais, vou dizer assim, chulo da coisa, ofensivo, ele perdeu a razão, ofensivo, ele perdeu completamente a razão. Mas o senhor acha que ele pode estar, ao invés disso, começou a falar, isso empobrece a discussão. Também não empobrece a carreira política do deputado, porque... Com certeza. Não leva a carreira para o brejo, digamos assim? Sim, eu falo para todos aqueles, inclusive, que a gente estiver nos acompanhando. Se você é de direita ou de esquerda, acompanhe o seu deputado, acompanhe a pessoa em quem você votou sem paixão. Vamos ver o que está dando de resultado, o que isso traz de bom, o que isso está resolvendo, o que está tendo de entrega para você, para a sociedade, para a tua cidade, para o seu estado. Não dá do Brasil, e o Brasil tem virado nisso, é só um debate vazio, cego, apaixonado. Então nós precisamos discutir, lógico, pautas de costumes, elas precisam ser debatidas, a maioria delas deve ser debatida no Congresso Nacional. Agora, ficar nessa rinha aí, nessa briga, nesse chique-puxa, nesse direita e esquerda extremista, não some nada para o país, não some nada para o nosso estado, não some nada para as nossas cidades. Então, eu sempre repito, eu sou de direita, voto nas pautas de direita, procuro me posicionar dessa forma, mas sempre com muita coerência e respeito a quem quer que seja. E, deputada, aproveitando aí, já que a gente está falando sobre quebra de decoro, né, essa discussão sobre quebra de decoro, a gente viu agora também recentemente outra polêmica, mas aí já na Câmara Municipal aqui, com relação à vereadora Edna Sampaio, que é com relação àquela denúncia de que houve rachadinha por ela ter ficado com a verba indenizatória da chefe de gabinete, né? Na sua avaliação, ela vai passar agora também por esse julgamento na Câmara Municipal. Na sua avaliação, teve quebra de decoro ali e a vereadora, será que pode chegar a dar cassação nesse caso? O fato é muito grave, né? O fato é muito grave e os indícios apontam para uma irregularidade. Ela alega que o mandato ali era coletivo e que aquele valor iria para uma conta em que todas as despesas oriundas da verba indenizatória dela e da chefe de gabinete era gasta com o mandato. Portanto, também esclarecer a quem nos acompanha que a verba indenizatória tem essa função, custear despesas do mandato, seja um combustível, seja um impresso, seja um site que precisa desenvolver. Por exemplo, eu sempre tive um site funcionando no meu gabinete, um aplicativo, uma despesa com disparo de mensagem, ou a contratação, inclusive, de algum técnico que às vezes precisa em maneira específica para analisar um projeto de lei. É natural e é para isso que serve a verba indenizatória, conforme preceitua a regulamentação e resoluções do Tribunal de Contas. Caberá a ela provar isso, entendeu? Se existe essa conta específica para essa finalidade, certamente ela tem comprovantes. Caso ela não tenha, isso é muito grave. Ela está se apoderando de um dinheiro que deveria ser gasto com um mandato e que deveria estar, inclusive, sendo administrado por outra pessoa. Entendeu? A verba de gabinete, por exemplo, que meus chefes de gabinete receberam na Câmara ou que recebem na Assembleia Legislativa hoje, são gastos com mandato. Eu não fico
pedindo para que eles me transfiram esse dinheiro. Apenas tão somente a gente define quais são os gastos do gabinete e as despesas são custeadas por ele e por mim. É natural que aconteça dessa forma. Agora, se ela fazia o apoderamento desse dinheiro e esse dinheiro não era revertido para o gabinete, mas para ela como pessoa, isso é muito grave. E aí caberá à Câmara Municipal fazer a apuração, porque até a quebra de decoro é algo bem subjetivo, né? Aquilo que quebra de decoro para um pode não ser para outro, mas neste caso se comprove que ela realmente utilizava esse dinheiro para fins próprios, particulares, certamente, eu entendo que é quebra de decoro. Mas se for no caso do uso do gabinete, não seria. Com certeza. Aí ela comprovando isso, eu acho que até a Câmara tem que reconhecer que estava correta e ela fica isenta e segue o jogo. E com relação à CPI da telefonia móvel, você tem como... Até pegar umas informações aqui, pode falar. Com relação... qual que é a finalidade da CPI? É exatamente suprir esses apagões que ocorrem principalmente no interior de Mato Grosso, vir a propor essas empresas privadas alguma melhoria no sistema, por exemplo, de internet, fibra ótica. Você tem, por exemplo, comunidades rurais em Santo Antônio de Leverger, 30 km de Cuiabá, que a internet não chega, a telefonia também muito precária. A ideia é exatamente essa? O que vocês estão pensando? Vamos lá. A CPI da telefonia ela foi proposta por mim, a qual eu presido hoje, com a finalidade justamente de averiguar o porquê o serviço de telefonia em Mato Grosso é tão ruim. Seja aqui na Baixada Cuiabana, seja no Norte Araguaia, seja na região Noroeste. Eu tive recentemente em Juara, Juína, Sapezal, Campo Novo do Parecis, Castanheira, Aripuanã, Juruena, Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, Cotriguaçu, Alta Floresta, Colíder, Terra Nova, Peixoto, Matupá, Guarantã, Novo Mundo. Em todos esses municípios, eu citei aqui, se não me engano, 17 municípios. Em todos esses municípios eu encontrei reclamação quanto ao serviço prestado pelas empresas de telefonia. De acordo com a Anatel, nós tivemos com o presidente da Anatel recentemente, eles falaram, não, lá no Mato Grosso está tranquilo, Diego. Eu falei, mas por quê, presidente? Ele falou aqui, nós tivemos 800 reclamações apenas que chegaram na Anatel quanto a má prestação de serviço de telefonia em Mato Grosso. Por quê? Porque só chega na Anatel aquilo que é feito num site chamado consumidor.gov.br. Quem entra nesse site para fazer reclamação? Você liga na sua operadora, né? Isso só acontece a quem que entra. Aqueles que foram enganados pelas empresas com a venda de pacotes, com sugestões que resolveriam o problema do consumidor, e quando o consumidor vê que não vai resolver, ele pede o cancelamento, aí a empresa pede uma multa, né? Porque tem um prazo de fidelidade. E a pessoa não quer pagar essa multa, e a empresa cobra, ele não quer ver o nome negativado, ele entra em contato com o PROCON, com os entes de defesa do consumidor para poder se respaldar. Só a nossa van da telefonia, percorrendo alguns municípios do Norte Araguaia, Baixada Cuiabana e do Norte do Mato Grosso, já coletou mais de 600, 700 reclamações, salvo engano. E agora nós estamos fazendo um levantamento técnico também. Vou dar alguns dados. Mato Grosso hoje tem um déficit de 1.920 estações de repetição de sinal. As famosas torres. 1.920 são o número de repetições de repetidores de sinais que nós precisávamos ter para atingir o mínimo necessário, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas que prestam serviço para as empresas de telefonia, que era a necessidade de ter uma repetidor para cada 1.000 habitantes. Mato Grosso não tem. E é por isso que, por exemplo, você chega num município como Guarantã do Norte, que deveria ter uma antena para cada 1.000 habitantes, nós temos uma antena para cada 5.000. Aí você imagina, um repetidor que era para receber ligações de no máximo 1.000 pessoas, recebendo 5.000. Aí a ligação cai, o sinal fica ruim, a internet não funciona. E as empresas sabem disso, tanto é que elas assumiram alguns compromissos conosco no dia 18 do mês de maio, de investimentos altíssimos em Mato Grosso. Nós tivemos avanço já, a empresa a Vivo assumiu o compromisso de investir só em 2023 em Mato Grosso 100 milhões de reais. A empresa TIM garantiu que até o final de 2023 vai ter 4G nos 141 municípios de Mato Grosso. Só que o leilão do 5G estabelece outros compromissos dessas empresas que nós queremos encurtar o prazo, como, por exemplo, a disponibilização de internet 4G nos distritos também. São mais de 20 distritos em Mato Grosso que serão atendidos com internet 4G. E é isso que nós queremos. Essa é a finalidade da CPI da telefonia.
Até porque hoje a telefonia móvel e a internet móvel não são mais requisitos de luxo. Não, de forma alguma. Hoje é uma necessidade. É uma Você paga a conta, você conversa com as pessoas, você pede prestação de serviço, você entra no cidadão... O banco nem te atende mais, né, pessoalmente. Não, É por ali que você tem que tudo falar, hoje. né? Turísticos, né? Você pega esse distrito de Bom Jardim, Bom Jardim. chama atenção, a internet é precária. E eu falo, quem está fazendo turismo, o que ele quer? É. Ele quer conforto, ele quer se comunicar na hora necessária e ele quer postar uma foto, né? Lógico. Ele quer. Do aquário em Bom Jardim, Exato. postar no Instagram. E aí até os comerciantes, já recebi reclamação lá da região de Bom Jardim, do Coqueiral, que tem dias que cai a internet, que eles têm uma 3G lá, até que às vezes funciona, que quando cai a internet, eles não conseguem receber na maquininha de cartão. Então é um grande problema. Grande. Gente, é um óbice até para o desenvolvimento de algumas cidades. Ninguém anda. Aí fica na dependência da pessoa depois fazer um Pix. Já perderam muito dinheiro com isso. Né? Você pega um município como Água Boa, tem quase 40 mil habitantes. Água Boa. Péssima, Horrível. Internet, horrível. Não então, existe. não tem cabe... Se eu sou um investidor, quero colocar uma indústria, um comércio, eu chego em Água Boa, com aquela cidade, eu fico empolgadíssimo. Mas no momento que eu soube, talvez, da deficiência que ela tem na prestação de serviço de telefonia móvel, talvez seja um óbice para que eu invista naquela cidade. A perceber nas primeiras horas, né? Não, é só chegar. E é impressionante, né? Você tá ali em Nova Chavantina, funciona legal. Quando você passa, se eu não me engano, é Querência, funciona legal. O doutor Eugênio já me relatou isso. Mas ali parece que tem um buraco negro em Água Boa, que é a internet e o telefone não funciona. Negro. E aí dessa CPI da telefonia, deputado, o que de mais cabeludo vocês encontraram ali? Bom, o primeiro ponto está sendo esse, né? Nós encontrarmos que eles não respeitam os requisitos, a quantidade mínima de equipamentos para poder entregar o que nós já imaginávamos também, né? Para entregar uma internet de qualidade. Segundo, nós relatamos até isso no dia da audiência, o pleno desrespeito que eles têm com o consumidor. Eles são muito bons para vender, muito bons. Os telemarketing funcionam, inclusive no meio da CPI, 2 vezes a TIM me ligou. E foi até engraçado, né? Porque eu já tinha cadastrado tem um site, né? Nãoperturbe.com.br. Sou cadastrada também. Eu sou cadastrado, mas eles continuam ligando. E então eles respeitam muito o consumidor. E é preciso uma reprimenda. Em 2013, 2012, o deputado Nininho também presidiu uma CPI semelhante. E ali saiu um TAC, um termo de ajustamento de conduta celebrado entre empresas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública e PROCON. E esse TAC também não foi cumprido. Estou até hoje aguardando, já tem 60 dias, quase 70 dias aí de CPI, e até hoje eles não responderam sobre o cumprimento desse TAC. Mas se tem Ministério Público, tem que ser cumprido, também né? não cobraram. Então o que nós queremos daqui para frente é que o consumidor mato-grossense seja respeitado. Eles não prestam nenhum favor para nós. Nós pagamos e pagamos caro para servir de telefonia e internet móvel. E o que nós queremos é isso, é que a entrega aconteça. Resultado, tá? Lembra da palavra que eu falei lá atrás sobre as políticas de discurso. Nós precisamos ter resultado. A telefonia precisa funcionar e é isso que nós queremos. E fora que eles colocam ali no seu pacote um monte de coisa que você não pediu, que surge se não ficar atento, do nada começa a aumentar a sua conta, você fala, não está aumentando por quê? Você vai ver, tem um pacote de revista, não sei de onde que revista. E que você não contratou, né? Que você não contratou. E é uma loucura. É uma loucura. Para cobrar eles são bons. Para cobrar são bons, cobra até quando você não está vivendo. Exatamente. Mas, deputado, a gente estava falando logo que o senhor chegou aqui, antes da gente começar a entrevista, sobre aquela polêmica da divisão Mato Grosso e Pará. Muita gente até está em dúvida, o que está acontecendo, que agora Mato Grosso está buscando na justiça, que tem aí de volta 5 municípios que foram colocados como sendo Pará, e eles querem que mude novamente, né, essa divisa, né, reveja essa divisa e traga aí esses municípios novamente para Mato Grosso. O que está acontecendo? E o senhor tem até uma proposta também para que esses municípios possam ser atendidos pelo Estado. Vamos lá. Na verdade, salvo engano, são pedaços de 9 municípios do estado de Mato Grosso. A sede dos municípios não estão nessa área de 2.400.000 hectares. São, em regra, zonas rurais de municípios como Colniza, Paranatim, Paranaíta, Alta Floresta, Guarantã do Norte, entre outros municípios, até o Norte Araguaia,
parte desses municípios estão nessa faixa que é quase um triângulo, lá naquela pontinha, quem conhece o mapa do Mato Grosso sabe, é na metade daquela pontinha até aqui no outro vértice, aqui onde o Mato Grosso perdeu, na verdade, uma ação no STF, que declarou que essa área pertenceria ao Pará. O Estado de Mato Grosso entende que essa ação foi julgada equivocadamente por falta de subsídios técnicos necessários para comprovariam que essa área, na verdade, seria de Mato Grosso. Mas o que acontece? Nesse trecho de 2.400.000 hectares, tem muita zona rural que a única ligação que eles têm com o município são municípios do Estado de Mato Grosso. E a distância que eles estão dos municípios do Pará são muito grandes, impossibilitando a prestação de serviço público, como manutenção de estrada, educação para as crianças, saúde para aqueles que moram nessa região e que, ao mesmo tempo que eles dependem do Mato Grosso, dependem dos municípios de Mato Grosso, os municípios de Mato Grosso não podem atendê-los. Um prefeito, se pegar uma patrol lá em Alta Floresta, atravessar a divisa hoje, patrolar uma estrada rural, para ajudar os produtores, por exemplo, de leite que tem na região, para tirar, escoar a sua produção, ele está cometendo improbidade administrativa, porque ele está fazendo uma obra em outro estado. Então, até que se julgue essa ação rescisória que o Estado de Mato Grosso entrou para tentar rever essa área para o Estado de Mato Grosso, eu proponho que seja feito um termo de ajustamento de gestão entre Governo do Estado do Pará, Governo do Estado de Mato Grosso, municípios envolvidos, Ministérios Públicos do Estado do Pará, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e também os Ministérios Públicos Federais dos respectivos estados, permitindo que essa assistência de prestação de serviços públicos, até que se julgue essa ação rescisória, continue sendo feita pelos municípios mato-grossenses. Isso vai garantir a prestação de serviço, a qualidade de vida e a segurança dessas pessoas que estão nessas áreas que hoje estão num limbo. Eles não podem ser atendidos por Mato Grosso e o Pará não consegue atendê-los. Uma distância de uns 1.000 quilômetros. Não, isso, né? Exato. Eles têm que dar uma volta para tentar ir pela BR-63 e ali é uma região que para frente não tem município, para frente vai ter reserva do Cachimbo, vai ter a base aérea do Cachimbo, reservas ambientais, a reserva nascentes do Cachimbo também, que é outra reserva que tem naquela região e que impossibilita realmente a prestação de serviço nessas regiões, e isso nos preocupa muito, afinal de contas são brasileiros que estão ali há mais de 30 anos, sedimentaram sua família, sua vida ali naquela região, sempre acreditando estar no Mato Grosso. E hoje eles têm a dificuldade porque foram declarar que eles estão no estado do Pará e vão ter que agora se adequar às regras paraenses, inclusive a questão sanitária, principalmente a questão da fitosa, aqui já foi liberada a vacinação da aqui no Mato Grosso, lá no Pará não. Lá no Pará não. Então tem muita coisa envolta nisso daí, a Assembleia está tendo, nós formamos uma comissão, salvo engano o processo está na mão do Barroso, do ministro Barroso, e nós queremos muito que essa comissão, dialogando com os governos, dialogando com os Ministérios Públicos, a gente possa solucionar, ainda que provisoriamente, essa questão. Deputado, ganhou destaque em Mato Grosso, nas últimas semanas também, a questão de maquinários que são utilizados em crimes ambientais serem queimados. O senhor apresentou um projeto de lei no sentido de que isso não ocorra em Mato Grosso, né? Isso vai de encontro à legislação federal? Por que o senhor considera oportuno que esses maquinários não sejam queimados? Eu vi uma declaração do governador falando que já é contra esse meu projeto de lei. Eu acredito que o governador não teve oportunidade de ler o nosso projeto de lei. Primeiro, o meu projeto de lei não proíbe a queima. Tá? Quem falou para o governador ou quem falou para alguém que eu proíbo, eu não posso proibir porque é um decreto federal que autoriza a queima. Contudo, o decreto autoriza a queima de maquinário em situações excepcionais, quando comprovadamente não há possibilidade de retirada daquele objeto do suposto crime ambiental, até porque só há crime a partir do trânsito em julgado, então até que se julgue o caso a um suposto crime ambiental, uma autuação, uma infração, um inquérito que vai ser instaurado, posteriormente o processamento. Se comprovar que não consegue tirar aquele maquinário, aí sim o órgão fiscalizador pode inutilizar esse instrumento do suposto crime ambiental. Inutilizar pode acontecer de várias formas. Como, por exemplo, um trator. Você pode inutilizar um trator, você queimando um pistão, removendo uma peça,
Você pode inutilizar um trator de várias... Queimando, você não está inutilizando ele por simplesmente, você está destruindo ele. E ali é um patrimônio, é um valor, não se queima dinheiro, gente. Um trator daquele ali, se houver o perdimento dele, ele pode ser utilizado na agricultura familiar, ele pode ser utilizado por uma prefeitura, ele pode ser utilizado por uma cooperativa. Trator esteira que eu já vi ser queimado custa R$1 milhão, gente. Comprovou o crime ambiental, decreta o perdimento, dá para uma associação de piscicultores para poder, por exemplo, uma escavadeira para poder fazer tanques de piscicultura. Mas a sua proposta... Agora, a nossa proposta qual é? Nós regulamentamos como será essa fiscalização e em que casos poderá a SEMA, eu não estou legislando sobre IBAMA porque eu não posso, em que casos a SEMA poderá usar essa excepcionalidade. Porque hoje a excepcionalidade, que era para ser uma excepcionalidade, virou regra. Eu já vi fotos em sites de fiscalizações da SEMA, onde o maquinário queimando ali atrás, na beira de uma estrada, e fiscais fazendo pose para foto, gente. Como se fosse bonito queimar dinheiro, queimar maquinário. Por que não leva um caminhão prancha lá e remove essa máquina? Ainda que depois constatado o crime, cobre depois de quem é o proprietário da terra o custo com essa remoção, que também não é baixa. É como um carro que você parou num lugar indevido, que vão botar fogo no seu carro porque você estacionou no lugar indevido. Guincha ele. Depois, se você quiser buscar seu carro de novo, você vai ter que pagar a multa, você vai ter que pagar o guincho, você vai ter que pagar o pátio. Com o maquinário deve acontecer da mesma forma. Então, nós estamos regulamentando em quais casos os fiscais da SEMA poderão se utilizar dessa excepcionalidade que está prevista no decreto federal. Então, eu não proíbo, mas eu crio regra para que a exceção seja realmente uma exceção, comprovado por pelo menos 2 fiscais, com autorização do superior hierárquico, acervo probatório fotográfico que comprove a impossibilidade de remover esse maquinário, sob pena, inclusive, de responsabilização desse servidor público. Porque, repito, exceção não pode virar regra. Exceção não pode virar regra. E hoje a queima de maquinário parece algo bonito, queimar maquinário. Virou, infelizmente, em vez de ser uma exceção, ela se tornou uma regra. E é dessa forma que nós estamos legislando e acredito muito que a Assembleia vai aprovar essa lei. Essa questão do maquinário é muito colocado também, que se o maquinário continua lá, naquele local do suposto crime ambiental, ele volta a ser usado logo em seguida. O pessoal da SEMA vai lá, autua, multa e tal, vira as costas e eles voltam a usar. Eu não entendo bem de máquina porque eu nunca trabalhei com ela, mas conversando com algumas pessoas, elas me falaram que existem algumas peças que, caso queimadas ou retiradas, elas são únicas, não tem nem como ser substituída. E também toda a fiscalização poderia ter de plantão um veículo prancha, porque se aquela máquina chegou ali, ela tem como sair dali. O ideal é retirar, coloca no par de uma prefeitura, deixa a prefeitura utilizando como fiel depositário, pode fazer estrada, pode fazer asfalto, pode ser utilizado até que se julgue o processo, ultimando o processo, decretando o perdimento, aí compete ao juiz de direito ou ao juiz federal que ele faça a destinação desse maquinário. Comprovando que não houve o crime, devolve esse bem. Gente, você imagina que tem alguns maquinistas, donos de máquinas pesadas, que tudo que ele tem na vida dele foi queimado pela SEMA ou pelo IBAMA. Conheço casos como esse. E pessoas que têm uma atividade lícita, tá? Eu conheço casos, por exemplo, a empresa da pessoa é locação de máquinas pesadas. Ele celebra um contrato pro Davidson fazer a utilização em desmate que, conforme o contrato, dizia ser legal. Chega lá, foi empurrado uma mata para além daquilo que tinha autorização na SEMA. Não tem como ele Vão lá e mete fogo. Né? Vão lá e mete fogo na máquina do cara, do cidadão. Eu não acho isso justo. A atividade empresarial dessa pessoa de locação de máquina pesada é lícita. O proprietário da terra responde. Esse tem que responder, tem que receber multa, tem que reparar o dano ambiental, com certeza. Agora, queimar pura e simplesmente, e ali, o fiscal, quando ele queima, ele autua, ele julga e ele cumpre a pena. Porque não há outra solução. Depois de queimado o maquinário, aquilo ali virou ferro velho. Contaminando o solo com óleo, contaminando o ar com fumaça, queimando pneu e fica aquela carcaça lá. Não garantindo contraditório, ampla defesa, quem quer que seja. Então eu não acho justo. Sou bem sincero, não acho justo, sempre achei isso equivocado. Eu advogo nessa área, inclusive, sou mestre em direito agroambiental. Entendo que nós temos que preservar a natureza para as atuais e para as futuras gerações com sustentabilidade, dentro daquilo que estabelece a legislação. Nossa legislação ambiental já é das mais restritivas do mundo. Na Amazônia Legal você pode desmatar 20% da propriedade. Se tiver 100 hectares, você vai poder utilizar só 20. 80% vai ser preservado. Então, defendo-se o meio ambiente, mas destruição de patrimônio particular, pura e simplesmente porque
a legislação falou que há essa excepcionalidade, se não concorda, eu acredito que essa lei é muito boa, vai trazer segurança jurídica até para os fiscais. Que mais tarde, caso ocorra o perdimento, ocorra a inutilização de um maquinário, eles vão estar respaldados por lei de que eles fizeram uma atuação de maneira correta. No seu entendimento, então, ela passa na Assembleia? Acredito que sim. E se tiver veto? Vamos derrubar o veto. Trabalhar isso com os deputados. E eu acredito que o governador, conhecendo a lei, ele certamente vai sancionar. Conheço o governador Mauro Mendes, acho que ele vai ter esse bom senso, com certeza. Vamos acompanhar aí. Deputado, sempre bom a entrevista com o senhor aqui no Conexão Obrigado. Poder. Falamos aí de vários assuntos polêmicos. O senhor não fugiu da raia aqui. Fico presente do Conexão Poder com o senhor. Obrigado. Né, pro seu gabinete, na Assembleia Legislativa, quando a gente for... Obrigado. Rafael, passa lá depois. Eu tô sentindo a falta de uma pergunta. Ninguém perguntou aqui sobre o transporte zero. Ninguém Deixar o espaço aberto também. Olha eu puxando pergunta aqui. Fica Legal, obrigado. um espaço aberto justamente Show de bola. sobre o assunto que o senhor acha aí que seja Obrigado. importante que a gente não tenha falado. Primeiro, não é pesca zero. Quem pesca vai continuar pescando. O que não vai poder mais é a comercialização e transporte dessa pesca. A pesca predatória. A pesca predatória. E aqui, mas eu sou um pescador profissional, eu vivo da pesca. A gente até apresentou uma emenda para aumentar o valor do auxílio que vai ser dado a esses pescadores profissionais, para chegar a 2 salários mínimos nos 2 primeiros anos e 1 salário mínimo nos 3 últimos anos. Eles receberão capacitação para poder trabalhar com turismo, com piscicultura ou outra atividade afim. Estamos trabalhando, a Assembleia Legislativa já formamos uma comissão para, junto com o governo do Estado, desenvolver, ajudar no desenvolvimento de atividades econômicas junto às comunidades ribeirinhas, vou tratar dessa forma, todos aqueles que vivem da pesca, e eu acredito que é uma solução que infelizmente vai doer para todos. Quem gosta de comer o peixinho dentro da sua casa, se quiser comer, vai ter que comer na beira do rio, porque está autorizado a pesca e o consumo na beira do rio, mas todos nós, infelizmente, os bons acabam às vezes pagando pelos maus. A pesca predatória tem acabado sim com os rios, os peixes dos nossos rios, e nós precisamos proteger esse meio ambiente. Precisamos muito proteger os peixes e também fomentar uma cadeia produtiva, um dinheiro que o Mato Grosso precisa ter, que é do turismo. Hoje nós temos um potencial hídrico fantástico e muito pouco explorado quando o assunto é turismo. Por quê? Porque a pessoa paga 5, 7, 8, 10 mil reais ficar um final de semana, 4 dias em uma pousada na beira do rio, ele não pesca nada, ele volta. E um fala pro outro, né? Olha lá, não está pescando, exatamente. Não tá peixe, aí não vem para cá. Exatamente. Mas esse debate vai ser muito bom. Semana que vem, certamente, a Assembleia vai se debruçar novamente nesse assunto. Eu sou favorável ao transporte zero. Tá? Acredito que é um dos caminhos para que nós possamos repovoar nossos rios com peixes das bacias hidrográficas que nós temos. A discussão maior que o senhor defende é que haja a respeito desse benefício para os pescadores. Que são quem merece atenção. Eu estou vendo muita gente arrepiando, e alguns casos que eu já recebi aí de pessoas pedindo para eu mudar meu voto, que são, na verdade, os atravessadores, aqueles que vão lá na beira do rio, compram um peixe a R$10 o quilo do ribeirinho, do trabalhador, esse merece o meu respeito, e traz para a cidade para vender a 50, 100, 70 reais o quilo do pintado. Um pintado de 2, 3 quilos vendendo a 70, 80, 120 reais. Esse não tem o meu respeito. O trabalhador lá da ponta, o pescador artesanal, o profissional, esse merece o respeito, esse merece atenção e merece sim, porque a profissão dele está acabando. E é um caminho natural. Vamos lá, quem vivia da caça até pouco tempo, comia anta, comia paca, não pode mais. Né? E outras profissões também que vieram num ritmo de extinção. Algumas profissões que antes eram tão comuns, o mundo mostrou que nós não precisávamos mais dela. Talvez no futuro próximo, aí com 5 anos, a gente falou, ok, vamos retomar a pesca profissional. Ou talvez no futuro próximo, nós vamos falar, gente, não dá mais de consumir peixe de rio. Esse dia mandaram para mim uma foto também, falando, a cultura da pesca em Cuiabá sempre existiu. Mandaram aquelas fotos antigas de Cuiabá, na rede, com os peixes gigantes, né, com pintado, caixara, coisa mais linda aqueles peixes. Sim, mas a gente aí eu falei, por isso que nós temos que suspender o transporte. E a pesca não pode continuar como está hoje, porque hoje esses peixes não existem mais. Não existe. O rio Cuiabá sempre teve uma fartura muito grande. E graças a Deus, a natureza ela tem uma capacidade de regeneração espetacular. Tenho certeza que 5 anos será um prazo extremamente razoável para que os rios de Mato Grosso estejam repovoados e que a gente volte a ter aquela qualidade pesqueira que Mato Grosso sempre teve.
Eu também acho que é um prazo razoável e a discussão é válida, com certeza. Né? Deputado, obrigada pela entrevista. Rafael vai passar lá para conferir o gabinete. Fechou, vai estar lá no gabinete, pode deixar. Pessoal que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também. Quem gostou da entrevista, deixa um like. Aproveite e siga o Conexão Poder.